Bem-vindos de volta ao nosso programa Top Gospel Moçambique. Este que é o programa que traz alegria, paz, descontração na presença do Senhor. E hoje, como sempre, estamos com o pastor Antônio Timuculo, ele que nos irá ajudar a meditar na palavra de Deus na nossa rubrica Espacana. Exatamente. Pastor, bem-vindo. Shalom, amado irmão Domingos. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. Este é o seu programa Top Gospel, aqui na Top TV. Todos os domingos, a partir das 9 horas, nós estamos aqui para juntos partilharmos a palavra do Senhor. Então, fica daí e juntos vamos nos preparar para a gloriosa vinda do Messias. Shalom. Amém. Pastor, qual será o tema que irá orientar para o dia de hoje e as escrituras de base? Amém. O dia de hoje é um dia em que nós vamos partilhar acerca da salvação cristã e o tema é: a salvação cristã vem dos céus e tem poder. Então, este é o tema para a nossa conversa hoje. A salvação cristã vem dos céus e tem poder. E a nossa escritura de base, na verdade, a nossa primeira escritura estará no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. E podemos ler. Muito bem, pastor. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os cativos e pôr à liberdade os algemados. Amém. Então, amado irmão em Cristo, Igreja de Cristo em Moçambique, amado irmão Domingos, nós vemos aqui esta tremenda profecia do temível e do terrível profeta Isaías, quando ele fala acerca da vinda do Messias, acerca da proclamação da nossa salvação. Então nós podemos ver a partir deste momento que a salvação cristã, que é esta salvação que nós buscamos todos os dias, desde o dia de Pentecostes, na verdade, quando o Espírito Santo veio a ungir a igreja, porque esta também seria outra conversa. Se você olhar aqui, esta profecia sobre a proclamação da salvação cristã, ela diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Amado irmão, Igreja de Cristo em Moçambique, você pode compreender aqui que, para além da salvação cristã vir a partir dos céus, os objetivos da proclamação da nossa salvação estão escritos aqui na Bíblia. Então o profeta Isaías, ele vem, primeira coisa que ele fala, quando ele fala do Messias, aquele que trouxe a nossa salvação, porque nós dizemos a nossa salvação é salvação cristã, porque ela provém de Cristo. Ele diz que o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, esta é a primeira característica da salvação cristã. O Espírito do Senhor há que estar sobre ti. O Espírito do Senhor há que estar sobre você, amado irmão, amada Igreja de Cristo em Moçambique. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então, amado irmão Domingos, a pergunta que surge desta narrativa seria: e quem é que ungiu-te a ti? E é para pregar o quê? Então, você começa a ver o tipo de queda, o tipo de apostasia que está no meio da igreja. Por quê? Porque há uma unção que vem da parte de Deus e esta unção vem com uma missão: pregar a palavra, pregar a boa nova aos mansos. É preciso entender que o Senhor enviou-me a restaurar os contritos do coração. Ele está a dizer assim, que o Evangelho de Cristo Jesus não é para os orgulhosos, sabe? Que podem ouvir a repreensão, ouvem o ensinamento, até concordam que o ensinamento é verdadeiro, mas que não se podem transformar, não podem mudar, porque têm princípios próprios, princípios deles, acreditam em coisas deles. Ele está a dizer assim: o Evangelho de Cristo, ele vem com liberdade, vem com poder e tem autoridade para vir aqui e restaurar os contritos do coração. Então há poder, há autoridade no Evangelho, na salvação cristã, para restaurar aqueles que estão contritos de coração. Não o orgulhoso, o soberbo, o inchado. Não tem espaço para ele. E ele continua: a proclamar a liberdade aos cativos. Há poder no Evangelho de Cristo Jesus para que os cativos sejam libertos. A libertação, você que está no
no cativeiro dos demônios, você que está no cativeiro dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, está no cativeiro do evangelho da prosperidade, ama dinheiro, você que está no cativeiro da prostituição, você que está no... Quer dizer, há poder no evangelho de Cristo, porque a salvação cristã ela vem do céu e ela tem poder, irmão Domingos. Pastor, o que estamos a tentar, ou o que estamos a dizer ao nosso estimado telespectador neste momento, é que se existe um homem de Deus, ele deve ser ungido. Tem que ter uma unção proveniente da parte de Deus. Essa é a primeira parte. Esse mesmo homem é dotado de tal poder para poder libertar cativos, de que estão enfermos e série de coisas. É isso que estamos a dizer. Amém. Você pode, Domingos, que quando pregar o evangelho, esta coisa que nós pregamos hoje em dia, de semear aqui, vai colher ali, nós pensamos que as pessoas na igreja, quando têm dinheiro, compram carro, têm emprego, é promovido, isso significa aprovação de Deus. Isso, na verdade, é a maior parte das vezes, a própria armadilha cair no inferno. Na verdade, você olhar aqui, na profecia sobre a proclamação da nossa salvação, ele diz que quando Cristo Jesus vem, ele vem com o poder do Espírito Santo de Deus, mas ele vem libertar os cativos, ele vem pregar a boa nova aos mansos, ele vem restaurar os contritos de coração, ele vem e abrir as prisões para que os presos no pecado sejam salvos. Então você pode compreender que se alguém está na igreja, se alguém se chama pastor ou quer se chamar apóstolo, ou quer se chamar profeta, ou seja lá o que for, porque o diabo não tem nada a ver com os títulos, você pode escolher o título que você quiser, mas ele está a dizer que se alguém foi ungido da parte de Deus, este poder para libertar os cativos tem que estar sobre esta pessoa. Esta pessoa tem que pregar o evangelho com autoridade, esta pessoa tem que pregar o evangelho e os contritos do coração encontrarem restauração. Esta pessoa não foi chamada para chegar e pregar, para a pessoa comprar, para ter marido, ter bebê, não foi chamado para pregar essas brincadeiras. Ele está a dizer que a salvação cristã, ela tem poder, ela tem autoridade, ela não veio para trazer qualquer outra coisa, senão restaurar, senão libertar, abrir para que os presos no imundo pecado que aprisionou o mundo possam ser salvos. Uau, pastor, isso é muito interessante. Então estamos a dizer que a unção vem com uma missão. A unção faz toda a diferença. É por isso que você vê, é uma igreja sem poder. Veja Mateus 28, versículo 17 a 20. Mateus 28, 17 a 20. Perdão. Assim diz a palavra do Senhor. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 19. Portanto, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando todas as coisas que ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você vê aqui, nesta grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deu à igreja. Porque quando ele vem e inicia esta conversa com a igreja, ele diz, logo no versículo 17, você escuta ele dizendo, versículo 17, versículo 18, e diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a salvação cristã, irmão Domingos, a salvação cristã, Igreja de Cristo em Moçambique, é uma salvação que tem autoridade, ela tem poder. Então, se alguém está pregando o evangelho de Cristo, esse evangelho é pregado com poder, ele é pregado com autoridade. E esta autoridade está na unção que nós vimos em Isaías 61, porque ele diz que o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu a vir pregar a boa nova aos mansos. Esta boa nova vai libertar os cativos e vai abrir as prisões para que aqueles que estão aprisionados no pecado possam sair. Então você pode perguntar, se a igreja onde você, que se chama pregador de Cristo, da proclamação da salvação cristã, continua imoral, as minisséries estão ali, os abortos no grupo de louvor, você mesmo tem mulheres com quem você dorme na igreja, ele está a perguntar, que tipo de libertação é esta? Por quê? Porque a salvação cristã, ela vem com poder, ela vem com autoridade, ela não vem da terra, ela vem dos céus, ela vem da parte do Pai. Isaías, quando viu, ele diz, o Senhor Jeová me ungiu. Não é outra coisa. Essas brincadeiras ali assim, que temos na igreja, não é? Tem profetas, ou chamados profetas ali assim,
falsos profetas, na verdade, que dizem que vão ungindo outros profetinhas ali assim, começa uma salada de demônios, de falsas profecias, línguas estranhas. Quer dizer, quando a igreja, irmão Domingos, ele diz aqui, depois dele declarar que todo o poder é dado a ele, versículo 18 é muito poderoso. Então você pode entender que a nossa missão é uma missão que é acompanhada de poder. Então ele diz no versículo 19, portanto, ide. Isto não é uma negociação. Não é, não, se você achar que é conveniente, se achar que tem condições, se achar que lá você vai ter acomodação, se a igreja vai saber te honrar, te comprar uma Lamborghini, se a igreja vai saber te honrar, comprar fatos caros, comprar-te perfumes, se as mulheres vão vir te amar ali, até você expulsar a sua mulher por causa destas mulheres novas. Quer dizer, não é essa a conversa. Ele está dizendo, ide e vá pregar o evangelho com autoridade, com poder, porque quem está te a mandar? Ele diz primeiro no versículo 18 que o evangelho de Cristo é um evangelho com poder, é um evangelho com fogo, é um evangelho que vai repreender o pecado e libertar aqueles que são presos no pecado. Então ele diz, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele está a dizer assim, que nós, como pregadores do evangelho, povo amado, se sairmos a pregar estritamente baseado no mandato de Cristo, nós vamos com poder, nós vamos com autoridade. Nós vamos com a autoridade que é conferida pelo Espírito Santo. Porque aquele que nos tem enviado é ungido de Deus. E se ele é ungido de Deus, nós também somos ungidos de Deus. Então, é por causa daqui que a igreja sem poder, então tem que começar a arranjar substituição do poder. A igreja que não tem poder, as pessoas, os pregadores, tem que começar a arranjar nomes, sabe? Se chamar apóstolo para ver se pode ter um pouco de poder. Se chamar profeta para ver se pode ter um pouco de poder. Se chamar presbítero, nomes bonitos, sofisticados. Alguns chamam sumo sacerdotes. Quer dizer, chamam-se levitas alguns, que estão no altar para dar adoração suja e imunda ao Deus dele. Porque esta salvação cristã é uma salvação que tem poder. Quando você vê a igreja a vender envelopes, vender assuntos de óleo, água, vender... é por falta de poder. Quando você vê a igreja a trazer mundanismo na igreja, danças mundanas na igreja, é por falta de poder. Então, o poder que vem da salvação cristã já não está aqui. Ele diz, o Senhor me ungiu. O Senhor Jeová me ungiu a vir proclamar a boa nova aos mansos. Esta boa nova não pode ser recebida pelos orgulhosos de Moçambique, aqueles que conhecem muito a Bíblia, aqueles que conhecem versículos bíblicos para ficarem no pecado por eles. Aleluia. Sim. Amém. Sim, pastor. Nós estamos num momento muito turbulento agora. Amém. Onde nós temos uma, vamos dizer assim, propagação de igrejas, de seitas, vamos dizer assim. Esta mensagem vem diretamente a estas igrejas para poder trazer características cujo Deus colocou nas igrejas para que se destaquem diferentemente das que propagam apostasia e das que servem a Deus, é isso? Amém. A igreja de Cristo, ela prega o evangelho com poder, ela tem autoridade, ela não precisa de acessórios para a manifestação do poder e autoridade de Deus, porque a unção caiu sobre ele. Veja, ele não disse, é o Espírito Santo de Deus que veio ungir. Então, qualquer outra brincadeira que nós damos aí na igreja, é óleo, é azeite, é toalha, é maçã, é escova, essas brincadeiras todas não podem representar o poder de Deus. Então, se você vai sair a pregar o evangelho, você vai sair a pregar com poder. E quando você sair a pregar com poder, as pessoas vão contestar, vão começar a trazer outras teorias, vão começar a te odiar e a te detestar. E quando elas fizerem isso, você não vai mudar o evangelho, você vai pregar ainda mais, com mais poder, com mais autoridade, e você vai repreender toda a apostasia que está na igreja. Veja Marcos capítulo 1, versículos 21 a 24. Exatamente. Meditar o evangelho, tem o evangelho com poder, povo amado. Tudo isso que nós estamos a ver na igreja é por falta de poder. A igreja perdeu o poder. É por isso que a imoralidade está na igreja, o pecado encontrou um lugar para se assentar, porque o poder não está. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. 22. Maravilharam-se
da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual brandou. 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos perder? Isso. Bem sei que és o Santo de Deus. Aleluia! Então você vê que Jesus Cristo entra em Cafarnaum. E ele quando entra, porque ele disse em Isaías 61, versículo 1, nós lemos na profecia tremenda da vinda da nossa proclamação da salvação cristã, que o Senhor Deus, o Senhor Jeová lhe ungiu para vir proclamar as boas novas aos mansos, para vir libertar os cativos, para vir restaurar os contritos de coração. Então ele vem, entra em Cafarnaum. Mas quando Cristo Jesus entra em Cafarnaum, ele entra com autoridade, ele entra com poder, ele entra com fogo. Os demônios começam a sentir fogo. Ele entrou simplesmente com a unção, não entrou com água, não entrou com amuletos, não entrou com essas brincadeiras ali assim, não entrou falando. Quer dizer, ele chega e os demônios, eles sentem que o poder que destrói chegou, que o poder que liberta chegou, e então eles começam a clamar. Escuta, e ele diz, versículo 24. Versículo 22, ele diz assim: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, povo amado, aleluia, não como os teólogos, sabe, mestre de teologia, imoral, tem casa 1, casa 2, é bêbado, é mentiroso, é fornicador. Você como é que pode ser? Você não pode pregar o evangelho com autoridade, é impossível, porque se você é escravo do pecado, você não pode repreender o pecado, porque ninguém pode repreender o seu Senhor. Então, se você serve ao pecado, você é escravo do pecado. Ele diz, Jesus Cristo quando entrou, ele pregou com autoridade. Ele entrou com uma autoridade diferente dos escribas, destes nossos servos ilustres. Basta aprender ler 2 livros de um teólogo que escreveu sei lá onde, abriu uma igreja. Sou apóstolo fulano. Sou profeta fulano. Basta sonhar uma vez e dia seguinte acontecer aquilo que sonhou, ficou profeta. Ei, ele está a perguntar, e a autoridade está onde? Porque Cristo Jesus, quando entra em Cafarnaum, ele vem acompanhado do poder, vem acompanhado da autoridade. E esta autoridade, servo Domingos, é a autoridade que nós vimos em Isaías 61, que ela está em cima do servo. Então, quando ele entra, você vê que ele não prega como pregam os fariseus, não pregam como pregam os falsos pastores, cheios em Moçambique, infectaram a igreja toda. É por isso que a igreja de Moçambique hoje gosta de pôr no púlpito professores, escritores, filósofos, para ele pregar mentira, pregar filosofia. Não tem nada a ver. Que os escribas não podiam pregar como o Senhor. E por que os escribas não podem pregar o Senhor? Porque o Espírito de Deus não está sobre eles, a autoridade não está sobre eles, o fogo não está sobre eles. E ele, quando entra em Cafarnaum, os demônios começam a sentir: ei, Jesus, você veio nos atormentar. Ele está a dizer que quando você está investido de autoridade, você não vai anunciar a sua chegada. Levanta, está chegando o homem de Deus. Essas brincadeiras não existem. Ele está a dizer assim, que o poder e a autoridade vai te acompanhar, porque a salvação cristã é uma salvação de autoridade. Versículo 23, estava na sinagoga, deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és um santo de Deus. 25, veja o que o Senhor diz. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Ei! Então, irmão Domingos, você vê por que a igreja hoje conversa com demônios na igreja? Quem te mandou? É a avó dele. Quem te mandou? É a sogra. Quem te mandou? É o pai dele. Ei! Essas conversas aí que estão na igreja é por falta de poder. Pastor, quando você tem tempo de conversar com demônios, você não tem poder. Volta, arrependa-se, porque a unção vem de Cristo. A salvação cristã vem da parte de Deus. Ele, se fosse você, até os demônios me conhecem. Sabe que eu sou filho de Deus.
Mas ele não conversa, não engajou conversa. Não houve papo. Ele repreendeu na hora. Ele repreende. Então você vê que o evangelho dos teólogos, dos filósofos que estão no púlpito hoje em dia, não pode libertar os cativos, não pode pregar aos mansos, não pode libertar os presos. Por quê? Porque não tem poder. Poder está totalmente ausente do lado deles. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está sobre eles. Simplesmente estão na sua vaidade. Conhecem os livros que leram de teologia. Então ele diz, saia dele. Jesus Cristo não quis ser bajulado. Você, pastor, gosta de ser bajulado. Ei, se eu expulsei o demônio conhecia, mas até conhece meu nome. Sabe que eu sou terrível. Você é terrível na queda, no pecado. Arrependa-te. Poder não existe aí. Cristo Jesus que tem poder, ele diz ao demônio, cala-te e saia. Aleluia. Não há confábulo, não há parafraseamento. E mesmo para terminar, João capítulo 11, versículos 43 e 44. Exatamente. O evangelho de Cristo. O evangelho do poder. Ele é doce. O evangelho de Cristo é pregado com autoridade. E não com essas brincadeiras, acessórios que são cheios ali assim. Tem que usar roupa cara para intimidar as pessoas. Marcos. João, desculpa. João capítulo 11, versículos 43 e 44. Uau! O evangelho de Cristo, a nossa salvação, a salvação cristã, é uma salvação que vem dos céus, não é negócio desta terra aqui. Tudo o resto, que hoje que é domingo, você servo está a fazer ali assim, é seu negócio, sua brincadeira. Está a falar com demônios desde manhã até às 20. Ei, ele está a dizer, Jesus Cristo disse, cala-te e saia. E os demônios calaram e saíram, sim. Exatamente. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João 11, versículo 43, diz, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados a ataduras e o rosto coberto de laço. Aleluia. Veja mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, ele veio libertar até da morte. Lázaro estava na tumba, apotrifado. Você ouve a conversa nesta narrativa, as irmãs dizem, não, mas ele já está apotrifado. Ele está dizendo, não, afasta a pedra, porque o poder chegou na cidade, a autoridade já está na cidade, porque o evangelho de Cristo, ele é pregado com autoridade. Os mortos ressuscitam, os cegos abrem os olhos, os surdos ouvem, os paralíticos vão saltitar. Ele está dizendo, agora é a vez do morto ressuscitar. Então ele diz, chega na tumba, e ele grita cá de fora, Lázaro, sai fora! E Lázaro saiu da tumba. Você vê o poder, vê a autoridade. Aqui não se envolveu nem água, nem óleo. Não tem essas brincadeiras ali. Não tem lencinho, não tem nenhuma. Você vê a autoridade. Então, se você vai pregar com autoridade, você vai ver isso acontecer. Você já imaginou se o Senhor Jesus Cristo, estando no lugar dos sepulcros, não tivesse pronunciado o nome Lázaro? Sabe o que haveria de acontecer? Porque ele chegou nos túmulos e ele disse, Lázaro, saia. Específico. Você já imaginou? Se ele não tivesse mencionado o nome de Lázaro, quantos cadáveres haviam de sair das tumbas? Porque o evangelho tem poder, o evangelho é fogo. Não é essa brincadeira que pregamos nos altares hoje. Quantos mortos teriam ressuscitado naquele dia? Naquele dia teria sido uma ressurreição universal. Se ele tivesse dito simplesmente aos mortos, saiam das tumbas. Por quê? Porque Cristo Jesus tem poder. Então toda esta brincadeira que fazemos na igreja é por falta de poder, pastor. É por falta da unção de Deus, do Espírito Santo. É pela queda. Você tem que primeiro expulsar o pecado da igreja. Você vai ver este poder a se manifestar. Porque ele nos enviou a pregar o evangelho com poder e com autoridade. Uau, servo. É uma alegria muito grande ouvir esta efervescência toda da palavra de Deus. Entretanto, estamos no momento derradeiro. Exatamente, eu gostaria de pedir ao pastor que deixasse uma mensagem bem direta àquele irmão e àquela irmã que está a acompanhar neste momento a mensagem de hoje. Amém. Amado irmão em Cristo, a salvação cristã, ela tem poder para te retirar do pecado. Então, se você está vivendo um tipo de salvação em que o pecado permanece vivo na sua vida, você tem que saber que você está distante de Deus. Porque a salvação cristã, conforme nós vimos aqui, ela tem autoridade para libertar os cativos, abrir as prisões e separar, e depois tem autoridade
para restaurar os corações contritos. Todavia, é para os mansos que esta verdade é pregada, e não é pregada como os fariseus, os mestres da teologia que infectaram a igreja. Se existe uma maior praga na igreja hoje, chama-se mestres de teologia mundana, teologia do estômago, teologia carnal, que veio tirar todo o poder e toda a autoridade na igreja. Por isso que não há coxo que anda, não há cego que abre os olhos aí. Então, arrependa-te, o Messias está a vir. O mensageiro que vem pregar a restauração da igreja para a gloriosa entrada na eternidade está na terra. E ele está clamando: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Então Deus abençoe. Se Deus quiser, próximo domingo estaremos aqui e continuaremos a pregar a mensagem do Senhor. Shalom. Exatamente. Para qualquer questão, tem o número do nosso pastor Antônio Mutimuculo disponível aí no rodapé. Temos igualmente o número do Top Gospel Moçambique para quem tiver alguma sugestão e dica. E nós saímos desta forma, chamo-me Domingos Vembani, e espero que tenha gostado desta edição do nosso programa Top Gospel Moçambique. A efervescência foi maior hoje na palavra de Deus e fomos implacáveis. Exatamente. Então, fiquem bem, Deus abençoe, e voltamos próximo domingo, 9 horas da manhã, 9 horas da noite. Estaremos aí na sua casa para trazer a presença de Deus, o poder, a autoridade que está na unção de Deus. Shalom, e voltamos. Deus abençoe. Servo. Top Gospel Moçambique deseja a toda a família moçambicana um Natal feliz e um próspero 2021. Deus esteve, está e sempre estará conosco. Top Gospel Moçambique deseja a todos irmãos um feliz Natal na presença do Senhor. Top Gospel News e Gospel Mahungo deseja a todos os telespectadores um feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos. O melhor do mundo gospel vem desejar a si, caro telespectador, Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidades.